E aí, pessoal, muitas informações na tarde desta segunda-feira. A principal delas diz respeito a Renato Portaluppi, mas tem uma entrevista do D'Alessandro que eu quero comparar com o Michael também, e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, não deixe de seguir o canal. Gente, o Grêmio confirmou no site oficial a prorrogação do contrato de Renato Portaluppi até o dia 28 de fevereiro. Exatamente, o Grêmio, que tinha até o final de dezembro, coloca, na verdade, até janeiro, e o Grêmio prorroga por mais um mês o contrato. Não se imaginava algo diferente. O Renato permanece até o final dessa temporada e depois vai discutir a sua prorrogação até o final do ano que vem, se essa for a vontade tanto do Renato como do Grêmio. Acho uma boa notícia, uma notícia que tranquiliza, mas sinceramente não imaginava algo diferente. Lembrando que em razão da pandemia nós tivemos uma dificuldade para terminar a temporada ainda no mês de dezembro. Isso passou para fevereiro e é natural que todos os contratos sejam prorrogados até o final da temporada propriamente dita, que ficou para 28 de fevereiro, e é isso que o Grêmio faz com o Renato Portaluppi. Outro assunto do dia diz respeito à entrevista coletiva do jogador Andrés D'Alessandro, do Internacional. O sujeito vai dizer, pô, César, o que tem a ver isso com o Grêmio? Pois é, nós tivemos há poucos dias atrás, um pouco mais de 15 dias, uma entrevista coletiva, também numa segunda-feira, no caso numa terça-feira, no mesmo horário, do capitão do Grêmio, do Michael. E hoje a gente vê a distância que existe entre Grêmio e Internacional quando a gente bate as duas entrevistas dos principais líderes dos grupos. E aqui eu não quero fazer nenhum tipo de crítica ao que fez o D'Alessandro no Internacional, e sim um elogio ao que fez Michael no Grêmio. Porque D'Alessandro tratou muito a sua coletiva na primeira pessoa do singular. D'Alessandro colocou no colo da coletiva dele uma questão pessoal. E Michael não. Michael entra no centro da questão dos problemas que vivia ali para chamar a atenção do grupo do Grêmio e da necessidade do Grêmio evoluir. Vocês sabem por que eu faço essa comparação? Porque hoje, quando foi anunciada a coletiva do D'Alessandro, muito se discutiu sobre qual seria o principal interesse. Lembrando que nesta semana nós temos Libertadores da América, tanto para Grêmio como para Internacional. Aí se discutiu o seguinte, bom, é evidente que o D'Alessandro vai fazer alguma mensagem motivacional para reaglutinar forças e para colocar o Internacional acima de qualquer coisa para o jogo contra o Boca na quarta-feira. Todos imaginavam isso, inclusive eu. Imaginava, inclusive fiz a comparação. Ele vai pegar a base do que disse o Michael e fazer parecido, porque eu imaginava que aquela situação seria de reagrupar forças, recolocar o Inter no caminho para o Inter buscar. Mas não foi o que se viu. O que se viu foi uma série de ataques, foi uma série de linhas, todas olhando para o próprio espelho e não pensando na repercussão que as suas palavras poderiam dar, sobretudo para o trabalho que está sendo realizado no Inter de reconstrução, de tentativa de retomada de força. Portanto, eu peço que os gremistas façam uma análise muito importante dessas situações. E vou repetir, não tem nenhuma ideia aqui de criticar o D'Alessandro, pelo contrário, eu tenho sim de valorizar o que fez o Michael e da forma como o Michael fez a leitura dos fatos naquele momento. A gente sabe que o D'Alessandro é um jogador importante para o Internacional e que, diferente de Michael, um pouquinho mais velho e já está em final de carreira, mas poderia tranquilamente ter levado essa carreira até o final da temporada, lembrando que, assim como o Grêmio, o Inter também vai jogar até o dia 28 de fevereiro. Portanto, essas são leituras que cada vez mais colocam no ambiente, sobretudo nesse caso no ambiente colorado, ainda mais dificuldade. O ambiente do Grêmio foi resolvido, de certa maneira, pela correção nas palavras do Michael naquele momento. O Grêmio precisava de uma palavra forte vinda do seu capitão e ela veio pensando no contexto do clube, no grupo de jogadores, e o Grêmio, a partir dali, deu uma volta no seu rendimento e começou a se resolver. O Internacional, o D'Alessandro acabou optando por uma outra linha, muito mais pensando no seu momento, abrindo mão das últimas partidas do Internacional. Para você ter uma ideia, se o Inter avançar sobre o Boca, o D'Alessandro vai estar fora dos confrontos de quartas de final da Copa Libertadores. Ou seja, colocando uma outra linha, uma outra situação dentro do que pensa para o Internacional neste momento, mesmo sabendo de todas as dificuldades que o Colorado está vivendo. Eu
Tô cada vez mais empolgado com o que fez o Michael, da forma como o Michael colocou as situações, e a gente tem que estar agradecido pelo capitão que nós temos e pela forma conjunta, pensando no Grêmio, que ele acabou tomando aquela atitude. Acho importante a gente fazer essa lembrança, porque vindo de um ídolo do Internacional, de um jogador tão importante que há muitas temporadas só sucesso no Beira-Rio, a gente precisa cada vez mais valorizar o que naquele momento pareceu apenas uma entrevista do Michael. Não, aquela entrevista disse muito mais, deu conta de um Michael concentrado na melhoria do que estava acontecendo dentro do processo do Grêmio. Ele foi duro com o time naquele momento, é verdade, mas ele foi duro pensando mais na frente, nunca falando na primeira pessoa. Eu acho que é importante a gente fazer esse reparo, é importante a gente mais uma vez salientar a força do Michael e como o Michael é importante nesse nosso crescimento. Desde 2015 está com a gente, nos deu título, sendo protagonista, sendo esse sujeito que ele é. Olha, muito importante que a gente coloque isso neste momento, porque de fato esses assuntos acabam ganhando mais proporção, principalmente vindo de uma referência do Internacional, que hoje colocou a sua questão pessoal à frente do clube. Isso também é legítimo, a gente não vai criticar, eu não sou, quem sou eu para criticar alguma situação nesse sentido. Mas quando a gente bate no comparativo, a gente tem que sim aplaudir o que aconteceu com o Michael, sobretudo dentro da nossa leitura de entender que o clube está acima de qualquer individualidade. Me parece que naquele momento o Michael adotou essa postura. Talvez um dia não tome isso e a gente venha aqui ter que criticar também. Mas isso é uma outra situação. Lembrando, Michael tomou uma atitude importante e revigorou a temporada do Grêmio naquele momento. Um momento turbulento, difícil, onde parecia que a coisa ia caminhar para o lado ruim, e ele botou a mão na história, acabou colocando e dando um ingrediente importante para o Grêmio evoluir na temporada. Acho importante que a gente faça esse comparativo. Renato prorrogou o contrato. Michael foi importante naquela entrevista. D'Alessandro hoje disse que no dia 31 está fora do Internacional mesmo antes da temporada acabar. São os fatos. Contra fatos não tem argumentos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.